parágrafo. Muito bem, após esta longa jornada de revisão, chegando por último na coerência e coesão textuais, é chegado o momento de olharmos para o parágrafo. Por que necessariamente o parágrafo, né? Porque ele é uma unidade de composição de ideias constituído por um ou mais períodos que desenvolve uma ideia nuclear. A isto acrescentam-se ideias secundárias ligadas por meio de elementos coesivos e coerentes. Por isso, estudamos a coerência e a coesão antes de falarmos no parágrafo. Bom, o parágrafo, ele realmente é um microtexto. Porque a gente vai aqui falar um pouquinho, digamos assim, fórmula mais formal de como a gente redige um parágrafo com coerência e com coesão. Mas a verdade é que, assim, quanto mais familiaridade a gente for tendo com a escrita formal, com essa variação linguística mais formal, a gente não precisa necessariamente ficar seguindo estas regras. Não tem, assim, uma regra rígida, fixa, tem que ser assim ou tem que ser assado. Mas é importante a gente entender o quê? Cada parágrafo traz uma ideia central. E aqui já é legal quando você for revisar o seu texto, e mesmo antes de escrever o seu texto, eu volto a insistir em fazer o projeto de texto. Para quê? Para que você entenda que cada um dos teus parágrafos, ele vai estar ali, digamos assim, tendo uma certa autonomia. É claro que, por exemplo, eu vou escrever uma redação com 5 parágrafos. E aí, ou eu vou escrever um TCC, ou vou escrever um artigo. Mas assim, é sempre importante você perceber que o parágrafo, ele precisa se sustentar, ele precisa ser coerente, coeso, e a pessoa que lê, nós temos aqueles, lembra que eu falei em alguns momentos, um contrato social implícito, que quando a pessoa que está lendo, ela sabe, nesse parágrafo, a pessoa está falando sobre X assunto. No outro parágrafo, ela pode até continuar falando sobre aquele assunto, mas aí ela vai ampliar, percebe? Então, é muito interessante que a gente entenda isso para quando a gente for escrever os nossos textos e a partir do momento quando a gente for ler textos para nossa interpretação textual. Porque independente de ter fórmulas a serem seguidas ou não, um texto bem escrito, ele vai se sustentar. E a gente consegue perceber isso a partir dos próprios parágrafos. Bom, uma regrinha básica na escrita tem a ver com essa demarcação do parágrafo, porque se eu escrevo o texto num blocão todo igual, não vai parecer ali que é um texto mais formal. Então, a gente precisa ter um recuo à esquerda, e aí vai depender, às vezes é 1,5 cm, às vezes é 2 cm da primeira linha. E aí, aqui é interessante a gente entender que mesmo que a gente precisa colocar ali o travessão para colocar um discurso direto, a gente precisa fazer essa demarcação. Outro ponto interessante, seta, asterisco, ponto, né? Aquele pontinho para demarcar. Isso não é demarcação de parágrafo, tá? A demarcação de parágrafo é esse espaço em branco, digamos assim, que a gente deixa ali nesse, como a gente chamaria aqui de recuo à esquerda. E isso aqui eu vejo muitas vezes os estudantes se perdendo, esquecendo esse detalhe, que é muito importante dentro de um texto formal, ok? Quando a gente vai falar desse universo da escrita, ele realmente é muito grande, não é verdade? Então, como que eu posso me orientar, digamos assim, para escrever o meu texto? A gente está falando aqui de parágrafo, mas você vai escrever um texto que tenha, no mínimo, 3 parágrafos, vamos supor, introdução, desenvolvimento, conclusão, não é verdade? Então, aqui é importante a gente primeiro entender que qual é o gênero textual que eu vou usar. E isso tem a ver justamente com o fato de que a gente precisa saber para quem que a gente vai escrever. Para a gente entender um pouquinho, a gente vai olhar para o parágrafo padrão.
O parágrafo padrão, ele vai ser meio de uma estrutura, digamos assim, mais fixa, tá? Só que eu vou, ao mesmo tempo, mostrar para vocês que não necessariamente precisa seguir esta ordem. Pensa naquela analogia quando a gente tá, ou quando uma criança está aprendendo a andar de bicicleta e ela tem ali as rodinhas na parte de trás para poder se sustentar até que ela consiga aprender de fato a pedalar. Então, aqui, isso aqui, dependendo do teu nível de escrita, do teu nível de escolaridade, mas principalmente de escrita mesmo e de familiaridade, pode ser um bom caminho para que você inicialmente vá desenvolvendo o teu processo de escrita. Mas, depois de um tempo que você já se sentir à vontade, você não precisa necessariamente seguir essas regras rígidas especificamente, ok? E aí, como eu mencionei, o parágrafo ele é um microtexto e qualquer texto, seja ele falado ou escrito, precisa ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução no parágrafo, ela também é conhecida como tópico frasal. E aí aqui eu quero mostrar para vocês uma citação, né, que fala: chamamos de tópico frasal a frase que sintetiza a ideia central de cada parágrafo, servindo como um guia tanto para quem lê quanto para quem escreve. Lembra que eu mencionei que existe um acordo implícito entre escritor e leitor aqui? Então, aqui pode até ser mais de uma frase, tá? Mas geralmente, e aí quando a gente está falando desse estilo mais padrão, a pessoa vai trazer essa introdução no começo, mas não necessariamente ela precisa estar no começo, ok? Aqui existem, a partir da bibliografia, algumas possibilidades de como iniciar esse tópico frasal, essa introdução do parágrafo. Uma delas é fazendo uma declaração. Ora, o que é declarar? Eu posso iniciar o meu parágrafo afirmando ou negando alguma coisa, mas em seguida eu preciso, ali no desenvolvimento, justificar ou fundamentar. Olha o exemplo aqui. A prática da redação é muito importante para a formação profissional. Não é apenas por causa da necessidade de redigir cartas, relatórios, ofícios e, eventualmente, artigos que um agrônomo, por exemplo, precisa saber escrever. A prática da redação é fundamentalmente um excelente treinamento para a organização do raciocínio e para o desenvolvimento da capacidade de se expressar. Aí, aqui é uma citação, perceba que está entre aspas, de Cláudio Morenos e Paulo Coimbra Guedes. Cláudio Moreno, não Morenos. Esse parágrafo é interessante porque a gente percebe que ele tem começo, meio e fim. Aqui, ó. Essa parte que está em negrito é a introdução ou tópico frasal, que traz o quê? Uma declaração. No caso aqui, os autores optaram por uma afirmação. O tema, né? Ele está falando aqui sobre a redação para a formação profissional. E aí, no desenvolvimento, ele está explicando que tem a ver, não tem, justamente com o fato de escrever cartas, relatórios, né? Mas a pessoa precisa saber escrever. E aí ela conclui aqui, retomando, perceba, porque nem todos os parágrafos precisam ter obrigatoriamente conclusão, como eu vou falar mais adiante. Mas esse aqui, a gente pode perceber que ele está bem redondinho, digamos assim, né? Porque aí aqui, ó, na conclusão ele retoma justamente a mesma ideia do tópico frasal. A prática da redação é fundamentalmente um excelente treinamento para a organização do raciocínio e para o desenvolvimento da capacidade de se expressar. Olha que interessante, eu sempre digo, coloque no papel, ok? Aqui os autores estão afirmando justamente isso. Excelente treinamento para a organização do raciocínio. Então, já fica aqui uma dica. Ao mesmo tempo que estamos estudando o parágrafo, estamos interpretando esse texto e podemos trazer para a nossa realidade, ok? Então, aqui no primeiro período, esse parágrafo tem quantos períodos? Lembra que o período é a pontuação de finalização, que pode ser o ponto final, pode ser a exclamação, pode ser interrogação ou reticências. Aqui a gente tem um período, dois períodos, três períodos. Então, é um parágrafo com três períodos. Porque existe uma outra perguntinha básica que as pessoas sempre fazem.
Qual é o tamanho ideal de um parágrafo? Que eu já estava até me esquecendo de falar para vocês. Não existe uma regra específica para falar sobre, o número de um parágrafo é tanto, tantos períodos, ou X linhas, né? Que as pessoas geralmente perguntam. O que que é importante que o seu parágrafo, se ele vai falar daquele tema, ele precisa deixar tudo muito bem organizado. Se você quer seguir essa lógica do parágrafo padrão, introdução, desenvolvimento, e dependendo do gênero textual, vai ter uma conclusão ali, mas dependendo também do tamanho do teu texto, porque alguns parágrafos podem ter conclusão e outros não. Se for um texto maior, digamos assim, a gente vai, em alguns momentos é recomendado. Então, o importante é que quando você for ler aquele parágrafo, como eu já mencionei e repito, ele se sustente, ele esteja, digamos assim, com começo, meio e fim, completinho. Bom, o tópico frasal de definição, geralmente ele vai definir alguma coisa, óbvio, né? E ele é muito usado na área didática, ou seja, de ensino, né? Por exemplo, aqui, ó. A língua é um conjunto de sinais que exprimem ideias, sistemas de ações e meio pelo qual uma dada sociedade expressa o mundo que a cerca. É a utilização social da faculdade de linguagem. Criação da sociedade não pode ser imutável, ao contrário, tem de viver em perpétua evolução, paralela ao organismo social que a criou. Ora, aqui estamos percebendo que o tema desse parágrafo fala sobre a língua. Não especifica necessariamente qual língua, mas aqui percebemos, né? Estamos falando do português. Mas ela vai mostrar que a língua, né, ela tem aqui uma definição específica, a partir, obviamente, deste autor ou autora que escreveu esse parágrafo, ela tem essa definição específica. E aí perceba, aqui tem um ponto e vírgula, mas lembra que o ponto e vírgula não finalizou o período. Então, o período finaliza aqui. Este parágrafo é composto por dois períodos. Divisão. Esse tópico frasal de divisão também é bastante usado no meio didático, porque, olha o exemplo, divisão divide, né? Então eu posso começar falando assim, como está aqui: dividimos o ensaio em três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Ponto. Esse é o tópico frasal. A introdução estabelece o objetivo e a ideia central do ensaio, além de indicar como esta ideia central será desenvolvida. O desenvolvimento explana a ideia central enunciada na introdução. Fazem parte do desenvolvimento os parágrafos restantes, exceto o último. Este é ocupado pela conclusão, que retoma a ideia central expressa na introdução e resume a explanação feita sobre ela no desenvolvimento. Novamente, o Cláudio Moreno e o Paulo Coimbra Guedes aqui, como exemplos desse texto. Ora, esse texto poderia ser dito como um texto metalinguístico, porque ele está aqui explicando como que a gente faz a escrita do texto. Então, aqui o tópico frasal está nesse primeiro período, que está em negrito. E nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 períodos neste parágrafo. Eu também posso optar por fazer o meu tópico frasal através de uma alusão histórica, ou seja, eu posso recorrer a um fato, seja ele real ou fictício, as lendas, as crenças, enfim, aquilo que for mais adequado ao meu gênero e a todo o contexto ali inserido naquele texto. Aqui a gente vai ler um texto de Rui Barbosa que foi citado por Garcia. Conta uma tradição cara ao povo americano que o sino da liberdade, cujos sons anunciaram em Filadélfia o nascimento dos Estados Unidos, inopinadamente se fendeu, estalando pelo passamento de Marshall. Era uma dessas causalidades eloquentes em que a alma ignota das coisas parece lembrar misteriosamente aos homens as grandes verdades esquecidas. Uou! Perceba que aqui o autor optou por fazer essa associação, né, dessa tradição do sino da liberdade, falando sobre aqui o passamento do Marshall, né, o presidente. O passamento é que ele faleceu, no caso.
Então, aqui a gente já percebe até uma linguagem bastante formal e até um pouco, digamos assim, pendendo ali para o poético, né? Mas a verdade é, alusão histórica, eu posso, perceba que, olha só, dependendo da minha opção, o meu, a minha introdução, o meu tópico frasal, ele vai ser pequeno. E dependendo da minha opção, ele vai ser maior. Perceba que aqui, né, é um texto maior. Alguns podem ser apenas um período pequeno e outros um período maior. E também a opção de interrogação, ou seja, eu posso iniciar, né, o meu parágrafo ou fazer esse tópico frasal com uma pergunta, só que é óbvio, essa pergunta precisa ser respondida, não é verdade? Porque senão a gente ficaria ali devendo alguma coisa para o nosso leitor. Aqui já é um texto poético, né? Da escritora Cecília Meirelles, de exemplo. Ela começa: Por que me lembraria agora daquela velhinha de Florença? Há sentimentos antigos dentro de nós que não perdem a força, que não se deixam aniquilar pelo tempo e pelos acontecimentos. Estão apenas reclinados como em cadeiras invisíveis, numa obscura sala de espera. Percebe que aqui ela está levando para uma linguagem mais subjetiva do porquê ela fez essa lembrança daquela senhora que ela conheceu em Florença. E aí ela vai falar das emoções, não é verdade? Que essa memória despertou nela. Existem outras formas de fazer tópicos frasais? Com certeza existem, como eu mencionei. Essas aqui são apenas algumas sugestões para que você vá organizando as tuas ideias. E lembrando, não precisa obrigatoriamente o tópico frasal ou a introdução vir no começo do texto, mas para que você não se sinta tão inseguro, não tenha ali medo de se perder no caminho, de repente começa praticando assim. Veja e adapte-se, né, ao seu contexto, obviamente. Assim como a introdução e o tópico frasal, o desenvolvimento também pode seguir alguns caminhos possíveis. Lembrando que esses são alguns caminhos possíveis e essas sugestões não se esgotam aqui. A primeira dessas possibilidades é um desenvolvimento por enumeração ou descrição de detalhes. Por exemplo, a vida agitada das grandes cidades aumenta os índices de doenças do coração. O tráfego intenso, o ruído do tráfego, as preocupações geradas pela pressa, o almoço corrido, o horário de entrar no trabalho, tudo isso abala as pessoas, produzindo o estresse que ataca o coração. A gente viu que aqui o primeiro período, qual é o tema? Ele está tratando, né, sobre a vida agitada nas grandes cidades e os problemas de doenças cardíacas. Aí aqui existe uma sequência, né, uma sequência de detalhes que fazem com que isso induza as pessoas ao estresse, o que vai ser possível ali para causar um problema no coração. Inclusive, isso é um tema extremamente importante para que a gente preste atenção, ok? Fiquem atentos à questão do estresse, dos níveis de estresse na vida de vocês. E isso tem tudo a ver com emoções também, porque todas as emoções, elas produzem em nós hormônios, e aí esses hormônios podem estar mais para esse lado desses hormônios, digamos assim, do estresse desagradável, e o nosso corpo, nenhum corpo do reino animal, seja humanos ou não humanos, consegue ficar muito tempo submetido sobre o estresse, porque isso pode, de fato, dar problema no nosso organismo. Vocês sabem que é óbvio que eu vou falar, eu vou interpretar os exemplos que estão colocados aqui com os temas importantes que a gente precisa também levar em conta. E, aliás, a língua portuguesa é maravilhosa por isso, porque nós estamos em contato com textos os mais diversos, então a gente pode aprender com esses textos e refletir sobre esses textos, principalmente, ok? Aqui fica o meu convite para que você
Sempre vá com curiosidade, tanto para produção textual quanto para leitura, para que justamente você dialogue com esses textos, comece a mobilizar todos os seus conhecimentos de mundo. Lembra que a gente falou lá na coerência e coesão? E isso você vai construindo, o processo de construção do conhecimento vai se dando dessa forma. Bom, o desenvolvimento também pode acontecer por definição, que é muito parecido com o que a gente viu lá na introdução, né? O que é definir? Definir algo, né? Então, aqui o exemplo é o mesmo tema, olha só. A vida agitada das grandes cidades aumenta os índices de doenças do coração. Olha só o desenvolvimento. Vida agitada é aquela em que o indivíduo não tem tempo para cuidar de si próprio, mercê dos compromissos assumidos e do tempo exíguo para cumpri-los. Entre as doenças do coração, a mais comum é a que ataca as artérias coronárias, assim chamadas porque envolvem o coração como uma coroa, para irrigá-lo em toda a sua topologia. Perceba que aqui existe uma definição do que seria, né, segundo o autor, esta vida agitada, e também de quais seriam, né, as principais doenças do coração aqui que podem afetar essa pessoa que vive nas grandes cidades. É possível também a gente fazer um desenvolvimento por confronto ou contraste. Aqui mais uma citação do Rui Barbosa, a pessoa que escreveu esse texto, realmente gosta, né, do Rui Barbosa. E aqui ele muda um pouquinho o tema, tá? Ele vai falar sobre política. Olha só. Política e politicalha não se confundem, não se parecem, não se relacionam uma com a outra. Aqui a gente está vendo que tem uma comparação ali, né, digamos assim, nesse parágrafo. E aí ele vai desenvolver. Antes se negam, se excluem, se repulsam mutuamente. A política é a arte de gerir o Estado segundo princípios definidos, regras morais, leis escritas ou tradições respeitáveis. A politicalha é a indústria de explorar o benefício de interesses pessoais. Perceba que aqui o Rui Barbosa está falando sobre dois tipos de política, né? Eu não sei, eu não conhecia essa variação politicalha, mas sim, a gente usa, não sei se vocês usam, eu uso politicagem, né? Então, existem pessoas que fazem política e pessoas que fazem politicagem, que seria mais ou menos essa ideia da politicalha aqui que o Rui Barbosa traz. Percebe que tem um contraste aqui? De um ponto é a política de fato, né? A importância da política para gerir o Estado, e do outro é essa indústria que vai explorar os benefícios para os seus interesses pessoais, que seriam provavelmente aqueles políticos corruptos, que não são poucos que existem por aí, infelizmente, não é verdade? Eu posso desenvolver o meu parágrafo por causa e consequência. É bem óbvio, né? Eu preciso falar das causas e das consequências. Perceba aqui um exemplo. A maior parte da classe política brasileira não goza de muito prestígio e confiabilidade por parte da população, pois os parlamentares, em sua maioria, preocupam-se muito mais com a discussão dos mecanismos que os fazem chegar ao poder do que com os problemas reais da população. Com isso, os grandes problemas que afligem o povo brasileiro deixam de ser convenientemente discutidos. Perceba que aqui ele começa falando que os políticos brasileiros, eles não têm muito prestígio com a população, muita confiança. Isso aqui complementa, de certa forma, o que foi trazido pelo Rui Barbosa, né? Porque, né, eles estão ali mais preocupados com os mecanismos de por que vamos fazer campanha, na verdade. E aí, na época de eleição, certamente, eu não sei, na minha cidade lá do interior, de onde eu nasci, as pessoas, os políticos, aparecem muito para ir tomar um café na sua casa na época de eleição, mas depois eles desaparecem, não é verdade? E aí aqui está falando que essa causa, né, justamente porque eles não estão muito preocupados com os problemas reais da população, os problemas reais que afligem o povo acabam deixando de ser discutidos pelos políticos que foram eleitos. O drama, o caos que temos, não é verdade? Aliás, uma perguntinha muito básica, porque quando nós estamos
nos tornando pessoas conscientes e críticas do nosso processo de formação, eu te pergunto, se você já vota ou já votou, você consegue acompanhar os trabalhos do seu político ou da sua política? O que ele ou ela anda fazendo por aí? Fica aqui uma dica para que a gente esteja sempre, porque a política, ela faz parte da nossa vida. Eu não sei se você é o tipo de pessoa que diz, eu detesto política, mas mesmo não gostando, ela influencia a nossa vida. Inclusive, eu deixo como dica para vocês, no site do Senado Federal, existe um curso gratuito que explica como funciona a política no Brasil. Eu fiz esse curso, acho que tem muitos anos já, mas muitas coisas eu não sabia como funcionavam. E aí, se você tem interesse, é um curso gratuito. Eu posso também desenvolver o meu parágrafo por analogia e comparação. Olha o exemplo. Aí a gente volta para aquele texto anterior, o tema anterior, desculpa. A vida agitada das grandes cidades aumenta os índices de doenças do coração. Imagine o leitor, por exemplo, um automóvel dirigindo suavemente com trocas de marcha em tempo exato, sem freadas bruscas ou curvas violentas. A vida útil desse veículo tende a prolongar-se bastante. Imagine agora o contrário. Um automóvel cujo proprietário se compraz em arrancadas de cantar pneus, curvas no limite de aderência, marchas esticadas e freadas violentas. A vida útil deste último tende a decair miseravelmente. Perceba que aqui ele traz, né, a ideia de se pensar na vida do ser humano como um automóvel. E aí, por um lado, existe aquele que vai dirigir cuidadosamente e o outro que vai dirigir de um modo já um pouco mais descuidado. E isso, por sua vez, tem também consequências. Eu posso desenvolver o meu parágrafo com um exemplo específico também. Olha esse exemplo, que interessante. Mas perceba que sempre é uma escolha do escritor. Porque se eu te desse esse tema para você escrever, talvez você iria seguir por outros caminhos, não é verdade? Então aqui é legal a gente perceber que existe esse livre-arbítrio, digamos assim, esta liberdade de escolha, mas de uma escolha consciente da pessoa que está escrevendo, porque, como eu sempre digo, é o escritor ou a escritora que vai conduzir o seu leitor para onde quiser. Olha o exemplo. A vida agitada das grandes cidades aumenta os índices de doenças do coração. Imaginemos um chefe de família que deixa sua casa às 6:30 da manhã. Logo de início, tem de enfrentar a fila da condução. A angústia de demora. Será que vem ou não vem o ônibus? Finalmente vem, superlotado. Sobe ele aos trancos e logo enfrenta a roleta. Troco? Não tem troco para 20. Espera um pouco para passar na roleta. Agora tem, pode passar. Finalmente, o ponto da descida. O relógio do ponto, em cima da hora. Neste momento, o relógio do coração do nosso amigo já passou do ponto. Está acelerado. Aqui eu já adorei, porque aqui a gente já percebe um viés mais literário, mais poético nessa escrita. Inclusive, a gente pode caminhar, né? Olhando para esse chefe de família que vai lá, pega o ônibus lotado, e aí ele não, né, vai tentar pagar e não consegue pagar porque o cobrador não tem o troco, o ônibus, eu não sei se vocês falam, o busão tá cheio, tá super lotado. E aí, quando ele precisa descer, o ponto para descer no, provavelmente para onde ele vai trabalhar, ele chega lá em cima da hora e o coração dele já tá a mil, porque já começou o dia estressado, não é verdade? Isso acontece com vocês ou com os pais e mães de vocês? Conta aí para mim nos comentários. E aqui o desenvolvimento que pode fundamentar uma proposição. O que que é uma proposição? É aquilo que eu estou propondo, né? Então, olha só. A vida agitada das grandes cidades aumenta os índices de doenças do coração. Olha, foi tantas vezes que você ouviu isso que eu já vou até deixar a dica para você escrever um texto sobre esse tema, ok? Aí aqui o desenvolvimento, ó, somente na última década, segundo informações da Secretaria de Saúde de São Paulo,
O paulistano se infartou 20 vezes mais do que no decênio anterior. O estresse causado pela vida intensa acelera os batimentos cardíacos por intermédio da injeção exagerada de adrenalina e apressa o surgimento dos problemas de coração. Olha só, aqui a pessoa já traz um dado, né, segundo as informações da Secretaria da Saúde. Quando nós estamos escrevendo um texto, principalmente um texto mais argumentativo, é legal a gente trazer fontes, obviamente fontes confiáveis, e que nos ajudem, nos respaldem ali naquela ideia que a gente quer defender. E aí você perceba que ele está falando aqui sobre o estresse, mostrando que a adrenalina, né, esse excesso de adrenalina causado pelo estresse apressa os problemas de coração, como eu mencionei anteriormente. Nenhum organismo de ser vivo do mundo animal, seja humano ou não, aguenta por tanto tempo ficar estressado, porque o estresse, de um modo geral, ele pode acontecer em curto espaço de tempo. Imagina uma zebra que está lá comendo a sua graminha, daqui a pouco ela vê um leão, ela super se estressa e inclusive o estresse vai ter uma função ali de ajudar ela a fugir. E aí ela fugiu, o leão foi para outro canto, ela volta a comer a sua graminha e ela não continua estressada. O problema é que nós, seres humaninhos, nós temos algo chamado memória. E aí, às vezes, a gente fica estressado tanto por coisas que estão acontecendo no presente, quanto por coisas que aconteceram no passado, ou coisas que a gente acha que vão acontecer no futuro, não é verdade? Então, aqui é muito importante, repito, cuide da sua saúde mental e emocional, para que você entenda que o estresse é um dos grandes causadores de doenças, não só cardíacas, tá? Mas vários tipos de doenças que estão já cientificamente comprovadas por aí, as relações entre o estresse e as doenças. A conclusão, como eu disse, ela não vai ser obrigatória em todos os parágrafos. Vai depender muito do teu gênero textual, vai depender muito de como você está escrevendo e todos os recursos que você vai mobilizar ali. Mas o que acontece? Até eu trouxe aqui para vocês verem que é interessante que, embora ele não seja, nem todo parágrafo precise apresentar uma conclusão, dependendo da extensão do seu texto, esse é um recurso interessante antes de se passar para uma ideia radicalmente diferente, pois assegura a unidade ao texto e reforça o fato de que cada parágrafo deve funcionar, no fundo, como um pequeno texto. Então, por exemplo, se eu estou ali falando, né, desenvolvendo a minha relação sobre a vida agitada nas cidades e sobre as doenças cardíacas, e aí eu finalizo, seria legal eu finalizar, concluir aquele parágrafo, porque daqui a pouco eu vou começar a falar sobre as outras doenças, sobre as doenças mentais que também são causadas por esta vida agitada. Percebe? Aí eu fiz ali um parágrafo falando sobre problemas cardíacos, e aí no próximo parágrafo eu vou começar a falar sobre os problemas de saúde mental, ok? Aí ele vai retomar essa ideia central para fazer o fechamento do parágrafo. Por exemplo, aqui. Uma das vantagens de Darwin é que ele não teve de escrever propostas para bolsas de pesquisa ou publicar 15 artigos por ano. Ele pensou profundamente sobre cada detalhe de sua teoria por mais de 20 anos antes de publicar A Origem das Espécies, em 1859, e por 12 anos mais, antes de sua sequência The Descent of Man, que abordava como sua teoria era aplicada ao ser humano. Perceba que aqui o autor optou por fazer a introdução, né, do artigo e já concluindo, porque dentro desse argumento aqui que ele está falando, se a gente for interpretar o texto, porque Darwin, né, teve tanta facilidade, digamos assim, para poder escrever e se dedicar ao seu processo de pesquisa. Aqui esse texto está falando sobre o meio acadêmico e hoje em dia existe uma pressão muito grande no universo acadêmico, quem é dessa área sabe que você precisa publicar, publicar, publicar. E aí, muitas vezes, você não consegue dar atenção para aquilo que você gosta de fazer, para aquilo que você está realmente focado na sua pesquisa específica, porque existe do outro lado algo a ser exigido, digamos assim, ok? Então,
Veja que nesse exemplo, não, o desenvolvimento e a conclusão já estão meio que juntos ali, certo? Então, é isso, vai depender muito do tamanho, né, daquilo que você quer organizar para o seu texto, daquele teu projeto de texto, do quanto você quer desenvolver de fato, porque os textos, eles sempre são, de certa forma, inacabados. Se eu pegasse hoje, e às vezes eu olho meu TCC, minha dissertação, minha tese, e eu já teria escrito várias outras coisas ali, de um parágrafo às vezes, dá para você escrever várias outras coisas. E aqui também já fica uma dica para quando você está precisando escrever algo que, tipo, eu leio um parágrafo de um autor, isso aqui pode me acordar, digamos assim, ideias e sempre procure anotar essas ideias, principalmente se você está escrevendo um texto maior, uma pesquisa. Às vezes, até uma nota de rodapé pode fazer, digamos assim, com que você escreva uns 4, 5 parágrafos lá, ali no seu texto maior. É sempre essa correlação entre escrita, leitura, reescrita, releitura, que vai fazer com que a gente vá se aprimorando no nosso processo de aprendizagem de modo geral, porque a gente está falando de interpretação textual o tempo todo, percebe? E aí, vocês vão ter no material complementar mais exemplos e um índice de alguns textos que eu mencionei aqui que estão com exercícios e já tem o gabarito para que você possa fazer. Mas a minha dica é pratique, pratique e pratique a escrita. De repente, se você escolheu alguém, chamou alguém para fazer esse curso com você, vocês podem trocar e um ler o texto do outro e dar o retorno em relação a esses textos, embasados naquele checklist que eu vou deixar disponível para vocês, que vocês podem fazer essa revisão sozinhos, em primeiro lugar, e depois fazer essa troca, caso seja possível vocês praticarem isso. Até a próxima aula.